Então, nós vamos iniciando nesse momento e eu vou fazer a continuação da apresentação do meu livro. Escrevi uma carta para Deus, pegando um tópico e desenvolvendo o que está escrito, tá bom? Então, vamos lá. Então, hoje eu vou falar um dos tópicos desse meu livro, que é meu espelho. Então, meu espelho, então ele fala aqui: se meus alunos são os meus espelhos, preciso aprender a perceber onde estou falhando. Hoje sei que falhei muito e quero enchê-los de matéria, sendo que ainda eles não estão preparados. Estou correndo muito na aprendizagem deles, o que não é bom. Preciso ir com mais calma e estou elétrica. Não devo cobrar isso de meus alunos. Eles estão começando agora e não devo robotizá-los como aconteceu comigo um dia, ao ser robotizada pelo meio. Então, aqui foi os conselhos que vim recebendo do meu mestre, e na época eu dava aula, e eu estava com depressão, cheio de problemas também, e foi dando para perceber o que eu estava fazendo com os meus próprios alunos, correndo como eu sempre corri. Para mim eu tinha que fazer tudo aquilo que o mundo, a vida e todo mundo cobrava de mim, e eu me tornava 1000. E quando eu fui dar aula também achava que tinha que fazer isso. E não conseguia perceber que o aluno, ele é bem calmo, ainda tranquilo, e eu teria que levar essa calma e tranquilidade para meus alunos, e não esse estresse que eu fui treinada no mundo, e eu fazia isso, algo que eu havia aprendido, né? E como não sabia relaxar, não fazia yoga, não fazia nada de meditação, só vivia enfiado na igreja, mas não adianta, né? Porque se você não pratica a soltura do próprio corpo, né? E hoje eu venho aprendendo, precisa fazer ginástica, precisa respirar, precisa ficar no sol, né? Tomar bastante água, suco, coisas naturais, né? E aqui eu vivia doente, por isso que eu vivia no estresse danado, né? E dentro desses meus estresses que eu vim, diante dessa orientação, escrevendo aquilo que acontecia comigo, para eu poder entendendo aonde eu precisaria mudar, porque eu necessitava de mim, como se diz, reprogramar todo esse aprendizado anterior de correria, para mim não ficar robotizando os outros também, se tornando uma maquininha, como eu fui robotizada pelo mundo, como a maioria é. A correria, essas propagandas, tem que ser assim, falar assim, vestir assim, ter isso, ter aquilo, sabe? E aqui a vida veio me ensinando. Então, esse é o ensinamento do meu mestre, que ele veio me pedindo para mim anotar tudo aquilo que eu conseguia ir percebendo, né? Então, aqui, a vida faz isso com a gente, quando entramos na ideia das pessoas e não naquilo que precisamos aprender e acreditar, que é a minha essência, é o meu eu verdadeiro. Então, é isso que eu venho aprendendo, porque eu achava que todo mundo, todo ensinamento, toda igreja, todas as pessoas eram mais importantes que eu, porque elas sabiam tudo e eu não sabia nada, eu era burra, como meu pai sempre falava: você é burro, mulher não presta, mulher não sabe fazer nada. Então eu vesti essa crença, né? Então hoje meu ensinamento da física quântica é isso: precisamos reprogramar todas essas mensagens que nós seguramos no subconsciente para poder se curar, porque senão a depressão não sai. E o meu problema sempre foi a depressão. O que é isso? As coisas que eu ouvi do mundo me depreciando sem cessar. Desde criança era só depreciamento, né? Depreciando os colegas, trabalho, comecei a trabalhar na escola também, porque eu estava vestida essa energia negativa, tá? Então aqui o mestre ele vai explicar. Então eles me chamam de mestre, de Ra, né? Que é o meu apelido. Então ele fala aqui, ó: Ra, o mestre interior quer escrever através de ti.
que é outro meu livro que também eu vou ler para você, Mensagem do Mestre Interior. Mas antes, ele quer te ver curada dessa doença emocional e de sua depressão que vem te acompanhando desde criança. Ele disse que te ajudou quando estava sendo atacada por uma falange de espíritos vingativos que faziam a maior algazarra no seu quarto, é verdade? Então isso é verdade. Quando eu estava muito doente, eu já estava confinada dentro de um quarto, né? Tudo escuro. E de madrugada veio aquele monte de coisas negativas, igual uma gosma escura em cima de mim, sabe? Umas cheia de cara careta, cara feia, tudo. Aí eu comecei a pedir para Deus, né? Eu falei, oh, Deus, me ajude aqui, porque, sabe? Comecei a pedir socorro. Aí veio o mestre, né? E com os seus anjos me ajudar a limpar. Aí foi limpando, toda aquela gosma escura, vibração, né? Que eles falam. Aí foi limpando e ficou limpinho, o quadro ficou clarinho de novo, né? E ele me prometeu que viria todos os dias, se eu acordasse às 4 horas da manhã, 3h30, 4 horas de manhã, que ele viria me ajudar a escrever a lei do universo que Jesus escreveu, né? A lei do universo, para que no meu dia a dia eu não ficasse sofrendo tanto as consequências por não entender esse ensinamento que não é só teoria. Eu vivia enfiado na igreja, não é? Não é teoria, é prática. Na prática do dia a dia eu preciso colocar na ação para não ser revestida por mágoa, tristeza, enfim. E assim eu vim fazendo essa mudança. Né? Então aqui eu respondo, sim, foi um momento de desespero no qual eu pedi ajuda do mestre. E ele veio até aqui no meu quarto. E ouvi mandando os espíritos se tirarem do quarto quando ficou no maior silêncio e claridade. Aí ele pergunta, você acredita nele? Sim, mas nesses dias estava apossado de algo que não tinha vontade de rezar ou de escrever. Esse espírito fazia passar-se por você. E fico pensando, como pode Jesus Cristo, em espírito, dentro de tantas igrejas? Então é o que eu falo, todo lugar Jesus, não é? E, na realidade, ele está em todos os lugares, está dentro da gente também, né? Então, acho que foi essa a mensagem que ele quis me dar. Sabe, Rá, isso é possível sim. Jesus Cristo está em todos os momentos, dentro de todas as igrejas e aqui na Terra. E no astral também. Estudei alguns mecanismos e estou tentando te ajudar para que fique boa e para futuramente pregar sobre o que trago no momento. Foi um local onde é maravilhoso. É maravilhoso. E precisará sim de que alguém reformar. Você será uma das pessoas que irá escrever mostrando que cada ser precisa ser ele mesmo e que, de agora em diante, não precisa mais se anular. É o que tenho divulgado. Ou melhor, você tem aprendido isso, não é? Pode ter sido minha má interpretação, não é? Então, era o que acontecia, não é? Porque, para mim, todas aquelas pessoas importantes da igreja, todo cheio de terno, aquela sopa linda, maravilhosa, para mim eram as que estavam certo. E eu, na minha simplicidade, levava esses conteúdos, diálogo com o mestre, e eles mandavam queimar, né? Porque era do diabo, disso, aquilo, não é? Então, eu perguntei para ele se tudo isso que eu estava lendo, estudando, escrevendo, era má interpretação. Então, ele diz aqui, o mestre já sabe que não. Isto é o afastamento das pessoas que não conseguem se libertar das amarras como você. Como eu vivia toda amarrada, sabe? Das coisas negativas, todo mundo falando, todo lugar que ia, tudo. Não é? Então, ele sabia que realmente era uma coisa que eu tinha revestido do mundo, não é? E ele veio me ajudar a libertar de toda essa escuridão.
é preciso ser mais amplo esses ensinamentos que se bitolou. Precisa ser renovado, com certeza. Nós os renovaremos isso e será bom para todos terem uma visão mais ampla. Sou seu anjo da guarda, ou mestre. Então é isso que esse mentor, né, eu chamo de mestre, mentor, anjo, Espírito Santo, enfim, essa força divina que na maioria dos locais, né, que diz que tem a essência divina, um mestre interior, né, que ele escreve aqui, escreveu um livro também, que eu vou passar a falar também, em que todos nós precisamos começar a acreditar nessa força, que ela existe em nós e existe em todos os seres humanos e existe em tudo e todos, que é o lado positivo do universo, que é o Reiki, né? Então, o Reiki é a energia que paira no universo. Física quântica, o que é? É uma energia que viva, que está aqui. Se eu penso, falo, ajo negativo, eu negativo a energia e emito para outra, emito para o universo, emito para as pessoas, emito para tudo. Então, tudo vai passar por mim, negativado, e eu mando para o universo, que é o inconsciente coletivo da nação, que está trazendo essa doença atual, né? Então, essa doença atual é de tanta gente emanar energia negativa e jogar para o universo, né? E depois volta para a gente com essas doenças terríveis, né? Por isso que vem esses ensinamentos atuais, né? Como eu tenho pesquisado bastante, porque eu mesmo às vezes não consigo interpretar tudo isso que o mestre me escreve, porque é teoria, como a Bíblia, né? A Bíblia, milhares de igrejas, eles interpretam e vai falando pra gente como eu vivia enfiada lá dentro, porque eu queria sair da depressão. Ficava direto e reto ia lá nas montanhas, morros, enfim, fazer os trabalhos, né? Foi muito bom, me ajudou bastante também, essa ligação com Deus, né? Mas aí não adianta só ligar com Deus, mas não saber tirar esses hábitos, costumes que a gente veio treinando desde criança, né? São coisas que vêm de geração a geração, né? Porque a nossa alma é eterna e dentro dessa eternidade nós estamos aqui nesse instante. E nesse instante, que é a transição planetária, é o momento que todos precisam aprender a fazer mudança para sair desse hábito e costume negativo que foi adquirido pela própria natureza, adquirido pela própria vivência dentro do mundo, não é? E a natureza sempre esteve aí apto para todos viverem em união, trazendo os alimentos, trazendo o ar, né? Trazendo o sol, trazendo tudo aquilo que a gente precisa. E o homem às vezes não reconhece isso e acaba se matando. Se mata os animais, as plantas, os rios, os mares, né? Com as queimadas, com tudo isso, nós não temos mais um lar, um grande lar cósmico que a gente possa viver em paz. Lixo em todo canto, igual aqui em São Paulo, né? Num lugar bastante habitado, como hoje mesmo eu passei aqui perto de casa, cheio de gente morando debaixo das árvores, e a gente vai lá, igual eu costumo plantar, né? Porque eu sempre falo sobre planta, e eles pedem para que eu plante também. Aí eu planto, a árvore fica grande, aí eles começam a fazer morar lá embaixo, aí eles chegam e cortam tudo. Aí eu pergunto, mas por que vocês estão cortando a árvore se demora 4, 5, 6, 10 anos para crescer? Aí eles falam, é porque as pessoas estão morando lá em cima, faz sujeira, embaixo faz sujeira. Mas por quê? Lógico, eles não cuidam deles, né? Não colocam no lugar adequado, deixam aí das praças, deixam em todo lugar, não é? Aí vem essa chuva, como está chovendo, quando você vê, eles estão tudo ali, tudo molhado, com as roupas tudo, né? Parou de chover, eles ficam tudo jogados aí para secar, né? Então são coisas assim que, enfim, né? São coisas que é assim, né? E dá para mim ficar revoltada por causa disso, porque eu sei, eu vejo, o mestre me ensina, não. Falar, eu preciso ajudar do jeito que dá, né? Para aqueles que queiram ouvir, então eu venho aqui no YouTube agora, porque enquanto eu estava por aí, eu achava que tinha que ir por aí nas igrejas, nas prefeituras, e como eu vou, sabe? Agora que não está dando aula, não está dando para dar aula. E fui lá pro lado de Tiradentes, cidade de Tiradentes, Penades, sabe? E o negócio é muito feio, né? Porque
o que o mestre me traz, a mudança não é o outro que vai começar, não é a sociedade lá fora que vai mudar. Vai ter que mudar cada um por si, fazer o seu trabalho interior, não é? E começar a emanar mais saúde, luz, bênção para todos. Reprogramando, né? Então vem a reprogramação mental. Hoje vocês no YouTube vão encontrar um monte de reprogramação. Como eu tenho feito. Ao invés de eu ficar triste, magoada, como eu ficava num quarto tudo fechado, com a depressão, tudo, hoje eu ligo, né, o YouTube e fico lá. Tem reprogramação do Ho'oponopono, que é 8 horas, 9 horas, né? Então eu já ligo antes de dormir e fico a noite inteira ouvindo. Não é? E assim a gente vai reprogramar essa mente que ficou 24 horas por dia, às vezes brigando, xingando, assistindo televisão, assistindo rádio, ouvindo o lado sombra do universo, né? E foi arquivando tudo isso negativo. E hoje já vem como dor, doença ou depressão, como eu vivi, né? E com essa ajuda do mestre, e com o meu treino também, né? Porque não adianta só o mestre ajudar, ou as pessoas ajudarem, um terapeuta ajudar. Porque é poucas horas, né? 1 hora, 2 horas. O que precisa é direto e reto. A gente vigiando, né? Vigiando para não cair nas armadilhas que tá toda esquina. Você saiu de casa, tá aí, tá dentro do ônibus, tá na rua, né? Então você vê aquelas coisas negativas e fica reclamando. Eu reclamei agora há pouco, né? Falei lá dos caras jogados debaixo das árvores. Então essa já é uma reclamação. Eu já ligo com a energia que tá lá. Sombra, né? Do lado dele, que eles têm. Todos nós temos, né? Não é só eles. Então, assim, a gente ia aprendendo a fazer mudanças, né? Para que a gente não caia nas armadilhas do universo. O universo está armado com luz e sombra por fazer parte, né? Parte do crescimento. Então, quanto mais nós ligamos na luz, mais vamos nos tornando luz, tirando esses nossos treinos, né, de hábitos, costumes, que também fomos treinados e não temos culpa. E também ninguém tem culpa. Por isso que é importante a gente reconhecer que nós não estamos aqui no mundo para condenar, julgar, fazer fofoca, fazer maldade com ninguém, né? Simplesmente deixar cada um ser o que é e a gente também aprender a ser aquilo que é e não ficar dando bola, né? Para que as pessoas ficam aí comentando, falando, fazendo fofoca, maldade, levando assunto, sabe? Fica retalhando a gente, sabe? Porque é diferente. E nada disso é errado. É simplesmente um assunto que a vida traz com a gente. Se a gente assumir, aí tudo bem. Agora, se não assumir, a gente adoece, né? Porque vai deixando o lado negativo pegar, tá bom? Então, é isso que eu precisaria falar hoje, diante do meu livro, né? Escrevi uma carta para Deus. Então, essa é a segunda explanação diante desse assunto. Depois eu vou trazer o outro também, que é o mestre interior, que é onde eu vim aprender, que nós falamos hoje, né? Aqui nesse livro aqui que ele diz, agora o mestre interior quer falar com você. Aí a gente começa a entrar também num outro livro que eu vou apresentar para vocês, que é o 3 livros do mestre interior, né? E esse que escrevi e o outro, a água, né? Falta de água, tá bom? Então eu vou agradecendo a todos que assistiram também e peço, por favor, né? Que dá uns like lá no sininho, enfim, aquilo que é necessário ser feito, né? E também se inscrever para que a gente possa ter esse cantinho para poder falar, né? E para vocês também poderem ouvir, tá bom? Então, muito obrigado. Eu agradeço.